Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Pablo Rodrigues, aqui do canal História Contra Pelo 2. Sejam bem-vindos a esse canal e vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de imperialismo, o que é imperialismo, esse fenômeno tão atual que ainda reverbera no nosso tempo contemporâneo. E é necessário dizer, pontualmente, inicialmente, que o imperialismo ele é um fenômeno de origem política e econômica do século XIX. Então, num recorte temporal de 1870 até 1914, que é os efeitos que o imperialismo teve a partir dos desdobramentos da Segunda Revolução Industrial, tendo em vista que as potências capitalistas da época, tendo à frente a Inglaterra, que era a hegemônica naquele tempo, eles estavam passando por essa segunda revolução e houve um desenvolvimento desses capitais, desses respectivos países, e um acúmulo, uma concentração desses capitais nesse território, já que eles se expandiram, né, por várias cidades da Inglaterra, Liverpool, Birmingham, Lancashire, enfim, Yorkshire, tantas outras, e também por outras cidades, né, na França, na Alemanha mais tardiamente, na Itália e também no Japão. Então você tem no contexto, sobretudo europeu, mas em outras partes do globo, esse desenvolvimento que é um fenômeno, né, como eu disse, mas que tem uma correlação direta com o desenvolvimento das forças produtivas a partir do contexto da segunda revolução industrial, onde houve a fusão do capital produtivo dessas indústrias com o capital bancário. E aí proporcionou essa expansão com maior intensidade desses capitais, não só no território nacional de cada país, como para além, porque o que caracteriza um império é notadamente a sua expansão, enquanto que os estados eles estão concentrados, né, estados nacionais estão concentrados nos seus territórios respectivos. Então, a partir daí, eu já coloco uma questão que trago pautado naquilo que David Harvey fala sobre a contradição entre a lógica de poder, a lógica territorialista, a lógica do território, desse expansionismo do Estado, e a lógica do capital, que é desmedida, que é infinita, enfim. Então, uma opera numa lógica mais política, da conflagração de poder entre essas várias potências capitalistas, o choque entre essas várias potências capitalistas, e a outra é a lógica do capital, que conta, sim, com a colaboração dessa lógica de poder. Elas muitas vezes se fundem, mas não são a mesma coisa. E um exemplo claro disso foi o que aconteceu nesse período de 1870 até 1914, por exemplo, que é a data ali da Primeira Guerra Mundial, onde essas potências, depois de dividirem a África e a Ásia, a partilha da África se deu em 1885, entre Inglaterra, França, enfim, sobretudo, mas também a Alemanha e a Itália tardiamente, depois que operaram e conseguiram se unificar, a unificação dos seus países, e aí também tiveram ali um pedacinho dessa grande pizza, né? Imagina uma pizza noventão, que foi o continente africano colocado para cada uma parte dessas potências imperialistas. Então você tinha a África anglófona, a África francófona, e parte dessa África também dividida ali entre a Alemanha, entre a Itália e também entre outras potências dessa época que passavam pela Segunda Revolução Industrial, no caso da Bélgica, como foi o caso do Congo belga. Então você tem ali um confronto
entre essas potências, entre esses países, e a intensificação disso por mais áreas de poder, onde se pudesse buscar novos mercados para os seus produtos, novas áreas para o investimento desses capitais que precisavam se reproduzir com uma velocidade para que desse o retorno para esses capitalistas, é que houve o diagnóstico de Lenin, que Lenin tinha percebido que esses confrontos interimperialistas levariam a confrontos belicistas, né? Eles se chocariam ao ponto de gerar uma grande guerra, né? E teve 2 grandes guerras. Só que o que aconteceu que no diagnóstico de Lenin, que estava errado, né, nessa perspectiva, é que após essas guerras o capitalismo ia inexistir, ia acabar. O confronto seria tão grande que essas potências capitalistas, essas burguesias nacionais, elas não teriam condição de continuar à frente dos seus países e haveria uma série de processos revolucionários que acabariam o capitalismo, seria a última fase do capitalismo. Por isso, o seu famoso livro escrito Imperialismo, a última fase do capitalismo. Não foi o que aconteceu, o capitalismo se reinventou, tanto que estamos aí até hoje, né? A nossa 4ª, 5ª revolução industrial, tecnológica, informacional. E, na verdade, o diagnóstico mais da Hannah Arendt, que era uma autora liberal do período, no caso do período da segunda metade do século XX, disse que, na verdade, foi a primeira fase do domínio político da burguesia e que, de fato, isso se operou. Então, a partir daí, você tem alguns caminhos a tomar e a necessidade do entendimento desse fenômeno que se dá até os dias de hoje é que também é importante entender que um outro conceito, que é o conceito de hegemonia. Esse conceito de hegemonia desenvolvido pelo marxista italiano Antonio Gramsci e por outros autores também mais contemporâneos, é preciso ver que para o hegemon, o líder, impor o seu poder, a sua liderança perante as outras nações, ele opera em 2 bases. Na base uma das bases que compõe essa hegemonia, que é a questão do consenso. Então ele tem que convencer ideologicamente os seus pares, as outras nações que dependem do jugo imperialista, para submeter os outros países que fazem frente a esse principal líder, que naquela época ainda era a Grã-Bretanha, a Inglaterra, através do consenso, da ideologia, do diálogo, da diplomacia, enfim, e desses mecanismos que operam na base da persuasão. E a outra parte que compõe essa hegemonia é a base da força. Então, das armas, da destruição, enfim, e do medo, da imposição desse medo, e da subversão, da contra-revolução, né? Então, a partir do uso da força. E por isso que os Estados Unidos da América, por exemplo, que assume esse papel de hegemon, de líder, após o final da Segunda Guerra Mundial, após 1945, retirando da Inglaterra, que tinha perdido esse papel devido sobretudo as 2 grandes guerras mundiais, que foram depauperando esse poder, enfim, uma série de outros fatores, foi arrasada pela guerra. Então, os Estados Unidos, cada vez mais, numa posição anti-isolacionista, foi acumulando poder, foi conquistando e foi dominando a América Latina, na qual tinha como seu principal quintal e tinha como prerrogativa o que dizia a doutrina Monroe, América para os americanos. Então, enquanto a Europa dividia a África e a Ásia, a América, o restante da América, a América Latina, o Caribe, enfim, a América do Sul, estava sob proteção dos Estados Unidos da América. Então, essa nação que se isola dos contextos, quer dizer, que tem um papel não tão
decisivo na Primeira Guerra Mundial, a não ser pelo fornecimento de armamentos, o investimento direcionado de dinheiro para essas potências que estavam em guerra. E na Segunda Guerra Mundial, sim, entra na Segunda Guerra Mundial e tem um papel ali fundamental, embora não tão decisivo como a própria União Soviética, porque a União Soviética combateu no seu próprio território e derrotou o nazifascismo através de duas batalhas, as batalhas de Leningrado e de Stalingrado. E esses confrontos, tanto no território soviético, foram confrontos que foram pensados, né, de caso assim, muito pensado, porque o nazifascismo até aquela altura não era tão ameaçador quanto que foi, né, o comunismo, né, o socialismo soviético. Então, os Estados Unidos da América, ele se transforma, pós Segunda Guerra Mundial, na principal potência capitalista, que representa todas as outras potências capitalistas naquele momento. E através do Plano Marshall, por exemplo, ele reconstrói a Alemanha Ocidental, o Japão, emprestando somas expressivas de dinheiro, e esses países vão se endividando com isso, e a Europa também. Então ele opera mais na base da diplomacia, ou mais no que se chama de soft power, um poder brando para colocar a sua hegemonia perante o mundo. No entanto, entretanto, há o outro lado, que é o lado que não é brando, é o lado que é com base na força. Na política do Big Chic, por exemplo, pré-Primeira Guerra Mundial, a política do grande porrete, onde o tio Sam vai lá e desce a marreta em todo mundo, em todos os governos da América Latina, que são contrários aos Estados Unidos. E aí não precisa nem ser socialista, nem comunista, ter uma ideologia comunista socialista. Basta ser progressista, basta ser nacionalista, ou seja, basta contrariar os interesses geopolíticos de Washington. E aí tudo vem abaixo. Então, trazendo essa retrospectiva histórica, a gente pode entender o nosso tempo e entender que esse conceito se aplica até hoje. O imperialismo nas suas mais diversas faces, e hoje nós temos um livro aí que eu me apoiei bastante para dar essa aula, que é O Novo Imperialismo. David Harvey fala sobre isso, como os Estados Unidos se transformou na principal potência imperialista, capitalista e imperialista do mundo, através dessa condição de hegemonia, tanto na base do consenso quanto na base das armas. Então, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo Guerra Fria, onde você tinha que fazer um confronto maciço, não direto, porque se fosse um confronto direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, eu e você não estaríamos tendo essa conversa nesse momento, porque os dois tinham bomba atômica, o mundo ia acabar. Mas, pelo menos, um confronto indireto. Então, através tanto da propaganda ideológica, mas também apoiando uma série de movimentos de descolonização da África. Aqueles movimentos que não tinham a chancela do Estado soviético, eles foram financiados pelos Estados Unidos para que pudessem entrar na órbita de dominação norte-americana. Então você tem uma série de questões aí bem colocadas. Mas, como eu já disse, é isso. O imperialismo ele era um fenômeno político, econômico, desdobramento dessa expansão ilimitada do capital, que a partir do século XIX tem origem e se dá até os dias de hoje, colocando um hegemon, um líder, diante do poder para governar os interesses capitalistas dessa classe burguesa a nível mundial, tanto na questão do consenso, quanto na questão da força, do uso da força. Então, os Estados Unidos apoia também todas as ditaduras do Cone Sul da América Latina. Então, ele apoia, ele financia, ele ajuda com serviços de contra-espionagem, ele estabelece a doutrina de segurança nacional, ele forma na Escola das Américas essas forças armadas que passam ali a ter essa doutrinação,
E é isso, financia todos os grupos, todos os grupos que são contrários a movimentos de esquerda, a movimentos sociais de esquerda, ou a governos progressistas ou populares, nacionalistas, esquerdistas, enfim, da América Latina. Então, é fundamental entender disso, porque esse papel de intervenção direta nos assuntos que envolvem, os assuntos internos que envolvem cada nação, também é uma característica do imperialismo. O imperialismo não respeita a soberania nacional, não respeita a autodeterminação dos povos, embora isso esteja claramente documentado, escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita após 1945. A ONU preza por isso, mas é aquilo também. A ideologia burguesa, ela estabelece um conjunto de prerrogativas, liberdade, igualdade, mesmo que essa igualdade seja restrita, seja perante a lei, liberdade, enfim, que muitas das vezes é entendida como a liberdade econômica, ou até o respeito a essas liberdades individuais, e espalha isso para o mundo afora como uma ideologia universal, sendo que, na maioria das vezes, ela é uma ideologia particular, pertence a uma classe, e, na realidade, só os pares que têm respeitado esses direitos, enquanto as classes menos favorecidas, as classes oprimidas, são completamente reprimidas e são destruídas através desse combate direto, dessa luta que se dá em cada país e se dá também ao longo do mundo, ao redor do globo. Então, o imperialismo, muitas vezes as pessoas dizem, quando se deu, acabou o final aí da União Soviética, em 1991, é o fim da história, o capitalismo venceu, não existe mais imperialismo. Mentira. Isso é uma mentira, se não é uma mentira, uma falsa verdade, que é perpetrada pela ideologia dominante. Por quê? Porque em 1990, 1980 já, e até antes disso, 1973, o 11 de setembro, nosso 11 de setembro de 1973, que derrubou o presidente Salvador Allende no Chile, se estabelece ali o primeiro experimento do neoliberalismo. E depois ele se dá na Inglaterra com Margaret Thatcher, dá com Reagan nos Estados Unidos em 1980, enfim, e percorre a América Latina na década de 90, arrasando com todas as economias brasileiras, todas as economias latino-americanas que tinham um déficit, uma dívida externa com os Estados Unidos. Então se estabelece um receituário onde Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, enfim, todos os países, Bolívia, que tinham dívidas exorbitantes com os Estados Unidos, possam fazer e cumprir um checklist nos seus países, fazendo uma série de medidas flexibilizadoras, uma série de medidas desregulamentadoras da economia, onde o Estado passa cada vez mais a ter menos papel como regulador da economia e como principal ordenador da nação e também o principal responsável no financiamento público. Então você tem uma série de medidas que até hoje perpassam a nossa realidade. Se você vê o governo atual aí, embora denominado de esquerda, cada vez mais à direita, né? Então, assim, ataque aos direitos públicos. Tivemos agora recentemente ataque ao BPC, o corte no BPC. Nós temos uma grande pauta pela aprovação do fim da escala 6x1, que vai na contrapartida dessa liberalização, dessa flexibilização dos direitos trabalhistas, mas que está difícil, né, de aprovar no Congresso. Então nós temos assim algumas características que compõem o neoliberalismo, que é o novo modelo econômico da década de 90, que perpassa o tempo e que o imperialismo se aproveita disso para poder angariar os seus interesses nos países que são dependentes economicamente. Então, medidas de austeridade fiscal, aquela coisa toda de respeito ao teto dos gastos, é maneiro falar sobre isso, né? Sempre há um teto de gastos necessário
para o déficit público, mas sempre que é na conta do trabalhador, porque várias empresas aí têm isenção fiscal, várias empresas aí não pagam imposto, várias empresas aí são beneficiadas, assim como os próprios banqueiros, 4 bancos que dominam aí a nossa economia no país. Bancos privados estabelecem uma taxa de juros absurda. Então, medidas como terceirização da mão de obra, flexibilização das leis trabalhistas, privatizações, nós já tivemos ao longo, desde Collor, passando para FHC, Lula, Dilma, etc., até o governo atual, muitas concessões. E que, no cenário atual nosso, de dependência econômica ainda, a cada vez mais aprofundam a nossa crise econômica, que embora há altos índices no último semestre desse governo, desse ano de 2025, a população não come PIB. Como eu há de concordar aí com um camarada que sempre fala sobre isso, porque índices devem ser respaldados na prática por políticas que afetam diretamente o cotidiano do trabalhador, o que não acontece na atualidade. Então, a gente acabou falando de outras questões aí que envolvem essa questão imperialista, mas o que eu gostaria de pontuar é sobre essa relação entre o imperialismo e o nacionalismo, né? No caso lá do século XIX, foi necessário que tivesse, para aquelas nações que estavam sendo formadas, formuladas a partir da ótica do Estado-nação, elas tivessem esse papel imperialista, ou pelo menos aquelas que já eram imperialistas, para poder fundamentar as suas relações, as suas conquistas, tiveram que utilizar o racismo, por exemplo. E foi o que eles fizeram na África. O racismo foi considerado no século XIX como uma ciência, o racismo científico. Então, se aquelas populações ali, dos vários países que compunham a África, eram consideradas populações desprovidas de ciência, de conhecimento, países que não tinham história, então elas poderiam ser dominadas pelo europeu branco, civilizador, pelo europeu branco, detentor desse conhecimento filosófico, científico e tecnológico. Então, até hoje, a gente se opera nessas bases. Se a gente for pensar a questão da Palestina, por exemplo, o genocídio étnico que fazem na Palestina, através das políticas sionistas de Israel, tem muito apoio dos Estados Unidos, que tem objetivos estratégicos naquela região, devido à questão do petróleo e também dos movimentos sociais que fazem a resistência na Palestina. São movimentos considerados aí pela mídia burguesa como terroristas. Engraçado que a Palestina é massacrada desde 1915 ou 16 pela Inglaterra, e depois, né, a grande catástrofe que aconteceu na Palestina, conhecida como Nakba. Muito se fala, por exemplo, do Holocausto, que foi uma grande catástrofe para o povo judeu, mas se negligencia a grande catástrofe árabe, que foi a Nakba, que acontecia já lá em 1948. Então, muitas das vezes se coloca a questão do terrorismo, do suposto terrorismo, né, do Hamas na Palestina, falando ali sobre as prisões, sobre os sequestros, mas se negligencia com convicção, né, essa grande catástrofe que já acontece há muitos anos. E só um dado para vocês, por exemplo, o Hamas ele foi criado na década de 70, enquanto que esse massacre acontecia em 1948, ou seja, de 48 para 73 já tem pelo menos aí quase uns 30 anos. E esse massacre na Palestina já se dá aí há 70 anos, né? É isso? A matemática eu sou um pouquinho ruim, gente, mas quase 70 anos aí desse massacre.
Então, essas questões, elas estão imbricadas. O racismo, o imperialismo, o nacionalismo e hoje o neoliberalismo como principal modelo econômico do mundo. No entanto, eu gostaria de colocar, por exemplo, o que está acontecendo agora, né, nessa atual conjuntura com o governo Trump, que apesar de estabelecer aí de estar à frente da principal potência capitalista imperialista do mundo, que é os Estados Unidos, ele não adota um governo neoliberal. Ou pelo menos não neoliberal, estritamente neoliberal. Porque essas mudanças que ele está implementando agora, como por exemplo essa guerra comercial com a China, o que tem de neoliberal disso? Que eu saiba, o neoliberalismo ele não promove a liberdade econômica pelo mundo, não promove a mercantilização, a liberalização dos mercados, a concorrência entre essas economias. Então, por que impor uma taxa de 60% aos produtos chineses? Qual é o medo do Trump? É porque o neoliberalismo ele tem uma função muito ideológica. É neoliberalismo para os países que são dependentes dessa economia estadunidense. Agora, quando afeta diretamente os interesses norte-americanos, aí não tem neoliberalismo. Porque essas taxas agora elas vão fazer que elas vão proteger o mercado interno norte-americano. Então não é neoliberalismo, é protecionismo, é outra coisa. Então é isso assim que eu gostaria de colocar. O imperialismo está na ordem do dia, é um conceito que a gente deve continuar utilizando. Não tem essa de fim da história, não tem essa de fim da luta de classes. Quem fala disso, na verdade, ou está do lado da classe burguesa, ou é muito ingênuo. Essa aqui é a verdade. Então, é necessário entender essas questões para a gente ver esses dobramentos, essas movimentações que acontecem na contemporaneidade. Vocês gostaram desse vídeo? Deem like, curtam, compartilhem, ativem o sininho do canal. Estamos na meta aí dos 50 inscritos. Eu sou Pablo Rodrigues. Sejam bem-vindos ao História Contra Pelo e até o próximo vídeo.